Olá, meu nome é Wagner e hoje irei falar um pouco sobre os pecados dos filhos de Eli e do ministério de Samuel. Vamos lá para o vídeo? Irei utilizar como base bíblica para falar sobre os pecados dos filhos de Eli o livro de 1 Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 12 a seguir, que diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que significa inútil, sem valor ou sem proveito. A história nos diz que eles não conheciam o Senhor, e todos os anos, quando o povo vinha oferecer sacrifícios a Deus, estando se cozendo a carne, vinha Ofne e Finéias, dois filhos de Eli, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e o enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, ambos tomavam para si. Assim faziam a todo Israel que iam a Siló. Antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá carne de ti cozida, mas crua. E dizia que se não os desse, naquele momento por força os tomaria. Os pecados desses jovens chegam até as narinas do Senhor. Entrando no tema, o ministério de Samuel, irei utilizar como base bíblica o livro de 1 Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 18 a seguir, que diz: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe Ana lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando o Coiocana subia a oferecer sacrifícios anual. Passa-se o tempo, Samuel ia crescendo e fazia o que era agradável aos olhos do Senhor, como também para com os homens. A Bíblia diz que os pecados de Ofne e Finéias só vão aumentando diante dos olhos do Senhor. Agora ambos se deitavam com mulheres que viviam em bandos e se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eli os alerta que o Senhor tiraria suas vidas se eles não se arrependessem dos seus pecados. Mas não deram ouvido. E veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade na casa de seu pai, quando ainda estava no Egito, em casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sacrifício ao meu altar, e para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste no meu sacrifício e na minha oferta de alimento que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha eu falado que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, mas aos que me desprezaram, o desprezarei. No livro de Isaías, capítulo de número 59, e no versículo de número 2 diz: Porém, uma grande barreira impede esse relacionamento com muitos, as práticas pecaminosas, porque Deus não tem comunhão com o pecado, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto diante de vós, para que não vos ouça. Voltando à profecia contra a casa de Eli, Deus disse: Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de seu pai, para que não haja ancião algum em sua casa. No versículo 34 de 1 Samuel, capítulo de número 2, Deus diz: E isso te será por sinal, a saber que acontecerá a teus 2 filhos, Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 6 e o versículo 23,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 35 de 1 Samuel, capítulo de número 2, Deus diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará diante do meu ungido. Para finalizar, Deus disse que todo aquele que restasse da casa de Eli se inclinaria diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão. E dirá: rogo-te que me admita a algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. No próximo vídeo, eu falarei sobre o tema Deus fala com Samuel em visão, e sobre o tema Samuel conta a visão a Eli. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, já dá aquele like abençoado, ativa o sininho e compartilha para mais uma parte desta linda história. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.